Sábado, 10 de fevereiro de 2024. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com as atualizações das notícias do nosso amado Vasco da Gama. Neste dia de hoje, sábado, 10 de fevereiro de 2024. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Nós que nascemos Vasco sabemos que o Vasco sempre teve pouco espaço na mídia, né, nas emissoras de televisão. O Vasco sempre teve pouco espaço para o noticiário, né, do Vasco. Nós que nascemos Vasco sabemos disso, sabemos de toda a história, do porquê disso. E aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco, feito por um vascaíno. De vascaíno para vascaíno, somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, estou chegando aqui com as atualizações das notícias do nosso Vascão, neste dia de hoje, sábado, 10 de fevereiro de 2024, e a notícia é a seguinte: com o Sforza, a manchete da notícia é a seguinte: com o Sforza, Vasco se aproxima de 100 milhões investidos em reforços na janela. Comprado do News Old Boys, volante argentino junta-se ao atacante Adson e ao zagueiro João Vitor entre as aquisições mais caras do Vasco nesta janela. Notícia segue: com a contratação de Juan Sforza, que se apresenta no Rio de Janeiro depois do pré-olímpico para fazer exames e assinar o contrato definitivo, o Vasco se aproxima dos 100 milhões de reais investidos em reforços na atual janela de transferências. Notícia segue: o montante inclui o valor pago por novos jogadores, mas também os investimentos que precisaram ser feitos na aquisição em definitivo ou novo empréstimo de atletas que estavam no elenco do ano passado, casos de Paulo Henrique, Matheus Carvalho e Praxedes. O Sforza, de 21 anos, vai custar ao Vasco cerca de 5 milhões de dólares, equivalente a 25, né? Vamos arredondar aqui, 24,8 milhões de reais, né? Arredondando 25 milhões de reais. Ele se junta ao atacante Adson e ao zagueiro João Vitor, entre os jogadores mais caros contratados pelo Vasco na atual janela. Aí vem os investimentos do Vasco na janela. Adson, 5 milhões de euros, equivalente a 26,7 milhões de reais. João Vitor, 6 milhões de euros, equivalente a 32 milhões de reais. Sforza, 5 milhões de dólares, equivalente a 24,8 milhões de reais. Praxedes, 1,3 milhão de reais, 1 milhão e 300 mil reais, que é novo empréstimo do Praxedes. Paulo Henrique, 4,9 milhões de reais. Rojas, 3,2 milhões de reais, que é o equivalente a 650 mil dólares. Matheus Carvalho, 2 milhões de reais. O valor total, 94,9 milhões de reais. 94 milhões e 900 mil reais o valor total gasto pelo Vasco na janela atual. Notícia segue: a lista leva em conta os valores brutos pagos pelos negócios, comissão de empresários e outras transações menores. O investimento chega a cerca de 120 milhões de reais até o momento. E vem mais por aí, a notícia segue. Tudo leva a crer que o Vasco desta vez vai ultrapassar o que foi investido em reforços na primeira janela do ano passado. Na ocasião, o clube desembolsou cerca de 110 milhões de reais em 16 contratações. Foi o maior valor gasto pelo Vasco em sua história. Até o momento, o diretor Alexandre Matos fechou 8 contratações, mas enfrenta cobranças da torcida e segue no mercado em busca de mais nomes. As posições de ponta e meia são as prioridades da diretoria. Notícia segue: o Vasco está perto de fechar a contratação do atacante Pedro Henrique do Internacional, por exemplo. Por outro lado, as negociações com Breno Lopes do Palmeiras estagnou e não deve acontecer. Então, pessoal,
E aqui mais uma notícia que sai do nosso Vascão, que é a seguinte, relacionado também a contratações à atual janela desse início do ano de 2024, que a manchete da notícia é a seguinte: Estados Unidos versus Rússia. Entenda por que Duqueiroz não pôde fechar com o Vasco. O que o Vasco tem a ver com a relação entre os países? Por que o Grêmio não terá os mesmos problemas? Quais penas a 777 poderia sofrer? A notícia segue. Duqueiroz não fechou com o Vasco por uma questão diplomática entre Estados Unidos e Rússia. A 777 Partners, empresa norte-americana acionista do Vasco, não poderia concluir a negociação com o Zenit, que é mantido pelo Gazprom, empresa russa sancionada pelo governo norte-americano. Notícia segue. A notícia pegou os torcedores de surpresa. Por que o Vasco seria impedido de negociar? Por que o Vasco seria impedido de contratar o jogador? Por que o Grêmio então acertou a contratação? Qual a relação da Gazprom, gigante da matriz energética russa, com o futebol? Notícia segue. O que é a Gazprom? Por que foi sancionada? A Gazprom é uma estatal pilar da economia russa com as exportações de gás. O grupo foi um dos principais alvos das sanções ocidentais de Estados Unidos e União Europeia com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Aqui abre aspas para o mestre em Relações Internacionais e comentarista de geopolítica Tanguy Bagdad. Abre aspas. A Rússia é um país que depende muito das exportações de energia. As empresas de energia são muito importantes lá e a Gazprom é uma delas. Ela é uma empresa muito grande que tem uma importância geopolítica também gigantesca, explicou Tanguy Bagdad, mestre em Relações Internacionais e comentarista de geopolítica. Aí segue aspas. A guerra vai completar 2 anos daqui a pouco, em fevereiro de 2022. No fim de fevereiro, a guerra vai completar 2 anos daqui a pouco, em fevereiro. No fim de fevereiro foi o que vimos ondas e mais ondas de sanções contra a Rússia. Elas sempre têm por objetivo prejudicar a Rússia economicamente. Como é que você prejudica um país que tem como grande foco da sua economia a energia? Sancionando o setor energético. Qual a relação entre Gazprom e Zenit? O Zenit é exatamente um dos clubes financiados pela Gazprom, que é a proprietária de uma parte do clube de São Petersburgo. O presidente do clube russo, Alexander Medvedev, inclusive é vice-presidente da empresa estatal. Abre aspas. O Zenit e a Gazprom estão muito intimamente ligados, e a Gazprom está ligada ao núcleo do governo Putin. Ela não é apenas uma empresa importante para a Rússia, ela é uma ponta de lança da economia russa. Segue aspas para o mestre de relações políticas, Tanguy Bagdad. Nos vídeos da Copa do Mundo de 2018 que aconteceu na Rússia, a Gazprom está em tudo quanto é lugar. Qualquer jogo vai ter patrocínio da Gazprom dela o tempo todo. Ela é meio onipresente em termos de financiamento de atividades esportivas, afirmou Tanguy Bagdad, mestre em relações internacionais e geopolítica. Por que a negociação não foi feita? A Gazprom é uma das empresas sancionadas pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, órgão do governo norte-americano, OFAC. Segundo Jean Nicolau, advogado especialista em direito internacional, qualquer empresa norte-americana na figura da pessoa jurídica ou física que faça negócios com uma empresa russa sancionada pode também sofrer sanções. Abre aspas. A Gazprom é uma empresa com restrições. Quando eu digo que o cerco está cada vez sendo mais fechado, é porque as restrições podem vir do governo e porque as restrições podem vir do governo norte-americano, e como se sabe, desde que alguma empresa sancionada tenha alguma vinculação com empresas dos Estados Unidos, essa pode sofrer consequências dos seus atos, disse o advogado Jean Nicolau. Aí aspas para o advogado Jean Nicolau. O GE apurou que, de fato, aqui dando crédito aqui para o GE, o pessoal do GE. O GE apurou que, de fato, o compliance da empresa norte-americana recomendou que a negociação não fosse feita para evitar sanções. Mas o Vasco é brasileiro, o que isso muda? Mesmo com a SAF do Vasco sendo registrada no Brasil,
A relação, a relação com a matriz de Miami é o que implica para que a empresa pudesse ser sancionada nos Estados Unidos. Abre aspas, o que implica o relacionamento que existe entre a 77 Carioca e a 777 Matriz. Relacionamento entre essas empresas e as pessoas também. É algo cada vez mais comum no mundo de hoje que existe uma economia que está interligada. Como existe essa circulação de capitais, então nós vemos consequências dessa situação atual. De mais interligação na economia em fatos que ficaram restritos à jurisdição americana, afirmou Jean. Quais sanções a 777 poderia sofrer? Segundo Tanguy Bagdadi, a 777, acionista majoritária do Vasco, poderia ser proibida de fazer negócios dentro dos Estados Unidos ou até mesmo fazer transações em dólar. Por que o Grêmio pôde acertar com o Duqueiroz? Essa resposta é simples, o Brasil não tem nenhum problema com sanções com os russos. O problema neste caso do Vasco é exclusivo da relação entre os Estados Unidos e a Rússia e isso poderia afetar a 777. Então é isso, pessoal. Explicando aqui, achei importante trazer, né, a primeira notícia, quanto o Vasco gastou, já gastou 100 milhões de reais nessa janela, e o Duqueiroz, que a torcida queria tanto que viesse, achei importante trazer o porquê que o Duqueiroz não vai vir, vai para o Grêmio, por essa questão aí geopolítica entre Estados Unidos e Rússia. Então, estou chegando aqui no tempo do final do vídeo, pessoal. Vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha o link desse vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vou voltar, sou o Guilherme Silva, jornalista vascaíno. A gente se vê na próxima atualização das notícias do nosso Vascão. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.